Qual é o sucesso de uma cirurgia? Quando é que a gente obtém o sucesso de uma cirurgia? Existem vários fatores, né? A qualidade do profissional, né? Um médico, um cirurgião plástico, o treinamento que esse médico teve na determinada técnica, né? Um segmento pós-operatório da cirurgia, um local bom para a gente operar, um outro local que tenha toda a infraestrutura, toda a segurança, a utilização de materiais específicos para aquela cirurgia, né? No caso da lipoaspiração, inúmeras cânulas, né? E aparelhos são utilizados. Mas eu queria tocar num outro assunto que é o pré-operatório, né? O pré-operatório eu vou dividir ele na parte clínica, né, do exame mesmo, e depois do que a gente pede laboratorial. A parte clínica é muito importante, né? Outro dia uma paciente mandou um e-mail que ela queria fazer uma consulta para saber de lipoaspiração, e ela está na Inglaterra. E aí eu fiquei pensando, olha, dá para a gente ver as áreas do corpo, tem que tratar, mas é muito importante o exame, né? Para a gente saber a espessura da pele, se ela tem elasticidade. Será que eu vou esvaziar aquela gordura, vai ficar com a pele murcha, que a pele vai cair porque não tem elasticidade? Então tudo isso daí é importante, porque a gente tem que sentir o paciente. Não adianta fazer consulta pela internet, dá para a gente ter mais ou menos uma ideia, mas não dá para a gente fazer com certeza um planejamento para que aquela cirurgia corra tudo bem. Então, o primeiro fator que eu chamaria do pré-operatório é essa avaliação, né, em que o médico se identifica com o paciente sente segurança nele, e aí ele aceita progredir com o processo cirúrgico, né? E o outro é o pré-operatório, tanto laboratorial quanto de avaliações, né? Então, no pré-operatório, praticamente existe um padrão dos exames pré-operatórios de sangue, né? E que esse padrão ele sofre algumas alterações dependendo do que a paciente contar para a gente, né? Do que ela tem a mais, ou alguma doença familiar que você queira investigar mais, né? Ou uma paciente que tem um sangramento, que ela refere que qualquer ferimento dela, ela sangra um pouco mais. Talvez a gente tenha que investigar mais um coagulograma, né? Não pedir só o coagulograma simples. E aí a gente vai adaptando a essa primeira, o padrão do pré-operatório laboratorial. Outro deles são as avaliações, que uma delas que eu acho muito importante, talvez a mais importante, né, numa escala, é o cardiológico, né? Eu sempre encaminho para um cardiologista para que ele possa examinar essa paciente, para que ele possa pedir alguns exames, né, para ver a função cardíaca dessa paciente, e aí ele normalmente já me emite um laudo. Olha, Cação, essa paciente ela está enquadrada num risco de classificação de um risco X para isso, ela tem um risco 1, que não é nada, 2, que tem algum fator, 3, então a gente já fica mais atento a esse fator. Avaliações, né, outra que eu também acho importante é a avaliação pneumológica, né? Quando um paciente, a gente sabe que ele tem um passado de dificuldades respiratórias, enfisemas, pneumonias, asmas, bronquite, a gente tem que investigar um pouco mais a capacidade pulmonar desse paciente. Nós tivemos agora uma pandemia, né, da Covid, em que praticamente quase todo paciente tinha um comprometimento pulmonar. E esses pacientes, eles acabaram ficando com uma restrição da respiração, que no começo ela é leve e vai melhorando, né? Mas alguns têm uma dificuldade mais permanente, vamos dizer assim, né? Fica um pouco mais tempo sem aquela amplitude respiratória tão grande. Outra avaliação existem muitos pacientes que tomam alguns remédios específicos para depressão, para distúrbio obsessivo compulsivo, e esses pacientes eles têm que ter uma outra abordagem, uma outra avaliação do seu psiquiatra. Por quê? São pacientes que depois da cirurgia eles vão ter que conviver com o pós-operatório. O pós-operatório, para muitos pacientes, é muito chato.
E às vezes ele até por ansiedade de querer estar logo bem, já estar fazendo as coisas, e a gente proíbe, ele sente um pouco uma ansiedade além do normal. Então, eles são pacientes que têm que ser trabalhados nessa parte também. Uns outras avaliações seriam ortopédicas, né, em pacientes com problemas de coluna grave, que no caso do abdômen, como ele tem que ficar um período fletido, né, isso pode agravar uma dor de algum problema de coluna que ele tenha. Então a gente tem também que pedir para o ortopedista dar o seu parecer para ver se é bom, se não é bom, se ela vai ter um pós-operatório suportável, né? E por isso a gente, com todas essas avaliações, a gente pode falar para o paciente: olha, eu vou te operar porque eu estou seguro que a tua cirurgia já foi bem examinada no pré-operatório, então eu tenho certeza que eu não deixei nada para trás. Quando indiquei a sua cirurgia, eu tinha certeza de que você poderia ser operado. Então, para mim, o pré-operatório, além do pré-operatório clínico, né, este pré-operatório de avaliações, eles nos ajudam bastante. É lógico que existem casos de pacientes que furam toda essa avaliação, que existem alguns problemas maiores durante o ato anestésico, mas graças a essa pesquisa ativa que a gente faz, nós não temos tido mais nenhum problema, graças a Deus. Então, o que eu acrescentaria para vocês é assim: procure um cirurgião que seja da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque a sociedade, ela exige deles algumas provas, alguns quesitos para que possa dar o título de especialista. Então, existe um trabalho de qualificação desse profissional. Então, se você for ao site da sociedade e pesquisar se esse médico é um especialista ou um titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso vai ajudar bastante. Venha no nosso consultório, venha nos conhecer. A gente pode informar muito mais coisa para vocês, ok?